Gráfico do Ethereum barra USD. Esse gráfico já está mais interessante. Bom, esse é um gráfico também que nós temos a região de suporte e a região de resistência. Se ele toca na região de suporte, ele vai querer vir para a região de ponto de controle. O primeiro ponto de controle é 3.200. Ele já está aqui em cima dessa região. Então, pode ser que essa seja a região de resistência onde ele não consiga ultrapassar. Se ele conseguir ultrapassar 3.200, ele vai parar lá em 3.400. Nos 3.400, geralmente nessa região entre 3.400 e 3.500 aqui, toda essa região aqui, ó, seria o ponto de transição. Então, para a gente ver o Ethereum, para eu ficar bullish em Ethereum novamente, eu preciso ver um pivô de alta acima de 3.800. Não subindo acima de 3.800 e se mantendo acima, eu continuo bearish para o Ethereum, acreditando que ele está fazendo uma alta, que é um pullback para o preço continuar caindo. Ou um topo mais baixo que os topos anteriores. Olhando na linha de tendência aqui, se a gente unir os topos aqui, ele indica que nós vamos ter um período entre acumulação e correção até conseguir passar essa LTB. Eu sei que as pessoas já se empolgam com esse tipo de alta de hoje e já acham que o mercado vai fazer isso aqui, ó, já vai subir assim. Mas, na verdade, é um pouco mais complexo que isso, né? Geralmente, quando nós temos esse ângulo da tendência de baixa mais aberto, isso significa que ele tende a lateralizar e ter mais dificuldade dentro dessa região. Ficar preso dentro desses dois pontos de controle, e nesses pontos de controle fica por um bom tempo entre 3.200 e 3.500 dólares. Então, pode ser que durante o restante do mês a gente possa ver Ethereum preso entre 3.200 e 3.500, sem muito volume, até que ele consiga tomar uma decisão. Se ele conseguir romper acima da CLTB, rompendo a média de 8, pode ser um sinal de retomada de tendência de alta. Caso contrário, ele vai simplesmente bater aqui e vai fazer mais um drone de português, perdendo o suporte anterior, que é antigamente uma resistência bem forte, né? E aí, se ele cair, ele pode testar esse topo aqui que ainda não foi testado como suporte. Beleza? Então, nessa região aqui, é a região dos 2.500, né? 2.500 dólares. E aí, mais para baixo, temos os 1.800 dólares e mais para baixo, os 800 dólares, tá? Então, são essas três regiões aí. Média de 8 apontando para baixo. Então, pode ser o início de uma tendência, de uma super tendência de baixa, que pode evoluir para o bear market também. Por enquanto, ainda não está em bear market, tá? Está quase, mas ainda não está. Precisa perder essa região aí para assumir bear market. No super trend, semanal, o diário está em baixa, semanal ainda não. Então, o semanal ele vai segurar aqui a compra, está exatamente no suporte semanal. Então, é só ele perder os 2.800 dólares e se manter abaixo que o Ethereum inicia o bear market, tá? Por enquanto, ele está na fronteira final de teste, então aqui é uma região comprada. É uma região legal para tentar fazer um swing trade, tentando comprar aqui e vender o mais próximo da média de 8 no reteste da LTB, dessa LTBzinha aqui, que está se formando aqui. Então, dá para tentar fazer um swing trade comprando aqui e tentando vender aqui nessa região. Tá? Tentando vender na LTB. Bem legal esse gráfico aqui. No gráfico mensal, perigoso. Seguimos com bastante perigo no gráfico mensal. Ainda segue tendência de alta no gráfico mensal. Somente no curtíssimo prazo gráfico diário nós estamos em tendência de baixa. No gráfico mensal ainda temos tendência de alta. O suporte mais forte do mensal é justamente a região dos 1.855 dólares. No último bear market, nós perdemos, então, região de suporte do mensal. Saímos de 1.500 dólares, Ethereum caiu para 400 dólares e abaixo de 400 dólares ele continuou caindo até chegar próximo dos 80 dólares, tá? Então, no caso das altcoins, o bear market é mais profundo. Ele é mais profundo porque os mercados são menores, beleza? Porque os mercados são bem menores. Então, perigoso. O que está perigoso aqui no gráfico mensal do Ethereum? Linha roxa vindo abaixo da região, quase abaixo da região 60, ainda se mantém na região 60.
Então, se ele perder a região 60 do RSI, ele sai da forte tendência de alta que ele estava fazendo nos últimos 22 meses. Se ele perder, então, essa linha no próximo mês ou no outro, ele entra num período de acumulação mensal que pode ser parecido com o bear market do BTC passado, né? Entra naquele período em que o preço ele cai, vem até os 1.850, volta para os 3.800, faz um topo mais baixo, volta para os 1.850. Ele fica estilo o Bitcoin, né? Estilo o Bitcoin lá em 2017. E aí tende a perder valor se ele perder esse suporte aqui. Aí ele pode ir até $800 por unidade, na minha opinião. Seria um alvo legal aí para compra de Ethereum, né? Caso ele entrasse em bear market maior. E isso aqui não vai acontecer do dia para a noite. Isso aqui pode levar 1 ano a 2 anos para acontecer um movimento parecido com esse aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. E o MACD? Vamos dar uma atualizada no MACD para ver se ele está... também está em risco da linha azul querer vir se aproximar da linha vermelha, linha laranja, mensal, com risco de enfraquecimento da valorização do Ethereum. Então, por isso que eu sigo mais bearish nesses ativos do que bullish. BTC também, próximo do cruzamento também. Gráfico mensal do BTC, mostrando enfraquecimento da tendência de alta nos últimos 3 meses. Também um dos motivos para eu estar mais bearish do que altista nesse presente momento. Mas conforme eu mudo de opinião, mudo de cueca, eu também posso mudar de opinião. Se o mercado voltar acima da média 8, pivôzeira de alta com forte tendência de alta, eu vou ficar bullish novamente, principalmente depois do rompimento dos $52.000 por unidade BTC, e no caso do Ethereum, acima dos 3.800.